irmãos, bom dia. Hoje nós temos uma alegria de começar uma semana especial. Durante os últimos 21 dias, eu estive ali acompanhando uma campanha evangelística com os irmãos na cidade de Guareí. Então foi muito puxado. Eu confesso, pastor, que hoje de manhã, quando me assentei aqui, eu me encontrei assim, paz, tranquilidade, porque a adoração faz muito bem. Às vezes a vida da gente é muito agitada. Eu estou solteiro, porque Leila está viajando já há uns... Ela viajou dia 27. Então eu troquei assim, eu tenho que correr mais para trabalhar, para passar o tempo. Mas parece que quando mais a gente trabalha, mais a saudade aumenta, viu? Mas é bom estar aqui esta manhã. Eu tenho a honra de apresentar para vocês os membros que compõem a nossa plataforma aqui. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Edmar e sou pastor da igreja aqui do Inocop e mais outras 5 igrejas que a gente atende e ajuda pela graça de Deus, ok? E os componentes da nossa plataforma aqui, eu tenho a minha extrema esquerda, o Ed. Ed é um dos anciãos, Ed Carlos é um dos anciãos desta igreja. Lá na minha extrema direita nós temos a Roberta. Roberta é a diretora do Ministério da Escola Sabatina aqui da igreja, ok? Esposa do Fábio, que está ali em cima, e mãe do Henrique. Ao seu lado, solteiro, esperando um momento especial. Você já conhece, não é? Ailton. Ailton é um dos anciãos dessa igreja e diretor de comunicação. E ao centro, que vai compartilhar a mensagem conosco também, está o pastor Denison Reis. O pastor Denison nasceu na cidade de Garanhuns, lá no estado do Pernambuco. É filho de um gaúcho com uma pernambucana. Imagine que combinação explosiva, não é? E abençoada, ok? O pastor Denison, ele serviu a igreja como pastor aqui em São Paulo, na Associação Paulista Sul, ali trabalhando na escola em Itapecerica, depois trabalhou no NASP, posteriormente foi trabalhar no IABC, no Colégio Adventista, lá no estado de Goiás, onde nos conhecemos e trabalhamos juntos, não é? E depois ele trabalhou no estado de Mato Grosso do Sul, e veio para Indaiatuba, posteriormente Sorocaba, e atualmente serve a igreja aqui em Americana, na APAC. Ele é de fato um missionário que está sempre correndo para servir a igreja. E ele é casado com Thaís, está ali, ó, Thaís. Eles têm 2 filhos, Gabriele e Eduardo. Eles formam uma família muito bonita, e eles passarão conosco esta semana. O pastor Denison atualmente agora é o pastor da igreja do Inocop, se independeu da igreja de Americana, e com ele estaremos juntos trabalhando esta semana. Esperamos que o Senhor o use poderosamente. Queremos contar com as suas orações, com a sua participação, com o convite dos irmãos. O tema é o último ato de liberdade. Que Deus, pastor, use poderosamente na comunicação da sua palavra. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor Edmar. Bom dia. Feliz sábado. Que prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, pastor Edmar, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Pastor Edmar foi meu ministerial quando eu estava no estado de Goiás. Aprendi muitas coisas com ele, depois a gente veio se encontrar aqui na APSO, mas foi por pouco tempo, porque aí agora eu também já saí da APSO, mas continuo aqui pertinho. Mas a igreja do Inocop, ela tem um espaço especial no meu coração. E em 1998, eu fiz parte do evangelismo, o Aguinaldo estava aqui, eu fiz parte do evangelismo que fundou essa igreja. Durante 3 meses eu dormi ali no salãozinho onde era a igreja do Inocop. E eu tenho uma alegria de quando venho aqui nessa igreja, ver como que essa igreja cresceu, ficou bonita, para a honra e glória de Deus. Acho que faz um ou 2 anos, eu estive aqui pregando, contando o testemunho de cura da minha esposa, e naquele momento, foi a primeira vez que eu vim aqui na igreja, depois de ter participado
desse evangelismo, eu tive o privilégio de dividir a plataforma com o pastor Lessa. Tive a oportunidade de ter um último contato com ele, saudoso pastor Lessa. Então, a igreja de Inocop, ela tem muitos momentos especiais na minha vida. E veja só, para mim é uma alegria, um privilégio, uma honra poder estar nessa semana aqui com vocês. E durante essa semana, vocês já viram o tema, nós vamos falar um pouquinho sobre o último ato de liberdade. Essa é uma semana para jovens. E aqui eu preciso, assim, esclarecer. Essa semana é uma semana voltada para jovens de 8 meses a 888 anos. Mas como essa igreja é uma igreja muito legal, eu vou abrir uma exceção para menores de 8 meses e maiores de 888 anos. Tá bom? Então, todos que estão nessa faixa etária, entre menores de 8 meses e maiores de 888 anos, e no meio, são convidados para fazer parte dessa semana. É uma semana de decisões. E a primeira decisão, você tem que tomar agora. Sabe qual é a primeira decisão? É o seguinte, eu tenho certeza que nessa semana, Deus tem um milagre especial para a tua vida. Eu tenho certeza que nessa semana, Deus tem uma bênção especial para você. Só que, para que você receba essa bênção, é necessário que você dê o primeiro passo, que é estar aqui. Tá? Eu sei, ultimamente tem feito muito frio, mas eu vou dizer uma coisa para você. As coisas de Deus são para ser feitas com sacrifício. Sacrifício é quando a gente abre mão do nosso conforto, quando a gente sai da nossa zona de conforto e a gente coloca o pé na água. Lembra da história de Pedro, quando Jesus vem andando por sobre as águas e Pedro olha e fala assim, ó, Senhor mesmo, se é o Senhor, então deixa eu ir até onde o Senhor está. E Jesus diz, tá bom Pedro, então coloca o pé na água. A água estava fria, hein? A água estava fria. O mar estava tempestuoso. Mas para Pedro andar sobre as águas, ele teve que colocar o pé para fora da água, do barco. Nessa semana, o teu barco é aquela coberta quentinha que tem na sua casa. Mas eu quero te convidar para colocar o pé na água fria. Eu quero te convidar para estar aqui todas as noites. Essa é uma decisão que você precisa tomar. E é uma decisão espiritual. Sabe por quê? Porque se tem uma pessoa que não quer que você venha, é o diabo. Porque ele sabe que se você vier aqui, você corre o risco da mensagem tocar no seu coração, transformar a sua vida e você tomar uma decisão para mais perto de Jesus. E Ele vai fazer de tudo para que você não esteja. Então, a primeira decisão que você precisa tomar é estar aqui todas as noites. Uma semana de oração é um evento que acontece de vez em quando na igreja e é uma oportunidade para a gente reforçar o nosso vínculo com Deus. E eu sei que tem milagres esperando por você nessa semana. Durante essa semana, nós não vamos somente abrir a palavra de Deus, nós vamos ter momentos especiais de oração. Todas as noites nós vamos ter momentos especiais para orar, motivos especiais para orar, e todas as noites eu vou lançar para você um desafio de oração. Você vai ter a oportunidade de orar essa semana de maneiras diferentes. Eu quero oferecer a você algumas oportunidades de orar de maneiras diferenciadas. E cada noite você vai ter uma tarefa de casa para orar de maneira diferenciada durante o dia. Tá bom? Então você não pode deixar de vir. E essa é uma decisão que você precisa tomar agora. Tá bom? Você precisa tomar essa decisão agora, porque Deus tem um plano especial para você nessa semana, e Deus quer te dar uma bênção especial nessa semana, tá bom? Eu queria aproveitar e agradecer a direção jovem pela oportunidade que está me dando de estar aqui. Eu preciso agradecer nominalmente aqui o Fábio e a Roberta, que foram os intermediadores, e na verdade o Fábio já está no meu pé há mais de ano. Desde que eu trabalhava em Indaiatuba, o Fábio já estava no meu pé para eu vir para cá. E eu fui enrolando o Fábio, enrolando, eu não consegui mais enrolar. Eu falei, é melhor aceitar antes que me mandem para longe, e aí vai ficar mais difícil para vir para cá. E aí eu decidi acatar o pedido do Fábio. Então, obrigado, Fábio, Roberta, pela oportunidade de estar aqui nessa semana com vocês. Bom,
O tema dessa semana, você já viu, o último ato de liberdade. É interessante que hoje eu começo falando sobre o último ato de liberdade e eu termino a semana de oração falando sobre o primeiro ato de liberdade. Olha que coisa interessante. O tema de hoje é o último ato de liberdade. E o tema de sexta-feira, que é o nosso último encontro, é o primeiro ato de liberdade. Parece que está alguma coisa invertida, mas acho que você vai entender quando eu explicar para você qual é o último ato de liberdade. Nós, infelizmente, corremos o risco de nos tornarmos prisioneiros, porque vivemos num mundo de pecado. Quando Deus criou um mundo livre. Deus criou um mundo para que nós pudéssemos viver em plena liberdade. Só que quando Deus criou o mundo livre, fazia parte da liberdade, da oportunidade do homem de escapar do plano de Deus e trazer para si o plano que Satanás oferecia, o plano do pecado. Então Deus, veja só, no jardim do Éden, Ele colocou a árvore no meio do jardim, e Ele disse para Adão e Eva: vocês são livres, comam de qualquer fruto que vocês quiserem. O jardim foi criado totalmente para vocês. Este mundo pertence a vocês, ele é de vocês, e vocês são livres. Usem a liberdade de vocês da melhor maneira, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês. Existe uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam dela, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão e perderão a liberdade. Comer do fruto foi uma escolha que o homem fez. E quando o homem, na sua liberdade, escolheu desobedecer o plano e a vontade de Deus, o homem cometeu ali o último ato de liberdade. Porque o último ato de liberdade do homem é o pecado. É cometer o pecado. É escolher o pecado. A partir do momento que o homem escolhe o pecado, ele se torna escravo do pecado. E agora, ele não é mais dono da sua liberdade. Assim, o último ato de liberdade que nós podemos dar, o último passo de liberdade que a gente pode dar, é justamente o primeiro passo em direção ao pecado. E quando isso acontece, a gente tira a nossa liberdade. E durante essa semana, eu quero mostrar para você, a cada noite, algumas consequências práticas do que acontece quando a gente trilha o último ato de liberdade. O que acontece? Quais são as consequências que vêm na nossa vida quando a gente decide abraçar o pecado ou a gente decide se entregar para o pecado? Eu quero mostrar consequências práticas para que nessa semana você possa escolher ser de Jesus. Para que nessa semana você possa escolher fazer o que Ele lhe pede, obedecer a todo custo, escolher ser completamente dEle, porque no final das contas, é isso que Deus quer para que nós sejamos livres de novo. Nessa semana, eu quero que você proclame a independência do pecado, e eu quero que você abrace a liberdade que vem de viver nos braços de Cristo Jesus. Muito bem, e eu quero hoje começar o tema contando para você de um dos principais pontos turísticos na cidade de São Francisco. Você já deve ter ouvido falar da cidade de São Francisco, lá nos Estados Unidos, no norte da Califórnia. A cidade aprazível de São Francisco fica na beira do mar, mas essa cidade, ali na Baía de São Francisco, uma ilha que fica a aproximadamente 3 quilômetros, é o principal ponto turístico da cidade. E esta ilha, ela tem um nome que vocês devem estar familiarizados, é a ilha de Alcatraz. Alcatraz, até a década de 60, era considerada uma das prisões mais seguras e mais conhecidas do mundo. Perceba você, em 1934, Alcatraz se transformou num presídio. Alcatraz é uma ilha rochosa, que fica aproximadamente 3 quilômetros da Baía de São Francisco, e esta prisão, ela é chamada de A Rocha, ela é conhecida como A Rocha, rocha, pedra mesmo, tá? Não aquele tipo de música lá do Nordeste, é pedra mesmo, rocha. E esta prisão,
ela era considerada impossível de se fugir, por vários detalhes. Primeiro, porque era uma prisão com um tremendo aparato de segurança. Segundo, porque ela ficava numa ilha, cuja temperatura da água é extremamente baixa, ou seja, mesmo que alguém conseguisse escapar de dentro da prisão, ao pular na água, morreria congelado. E ainda teria um terceiro problema, que é a forte correnteza, né? O movimento da água torna quase que impossível, a não ser com um tremendo preparo, para um prisioneiro sair dali, fugido, e escapar para chegar na praia, para poder finalmente ser livre. Em 1963, a prisão fechou. Então, ela funcionou de 1934 a 1963. Mas, um ano antes dela fechar, ela teve a última tentativa de fuga. De todas as tentativas até ali, a maior parte dos prisioneiros foram capturados ou alvejados. Alguns deles que conseguiram cair na água morreram afogados. No entanto, em 1962, aconteceu uma das fugas mais curiosas e misteriosas da história de Alcatraz. 3 prisioneiros, na verdade 4, mas um deles não conseguiu sair da cela, então acabou não escapando junto e depois auxiliou a polícia com as informações sobre aquela fuga. 3 prisioneiros, um deles de sobrenome Morris, e dois irmãos de sobrenome Anglin, eles bolaram um plano tremendamente astucioso. Primeiro, eles montaram com papel machê e com cabelo vindo lá da parte do cabeleireiro, eles montaram um rosto para colocar debaixo das cobertas quando eles escapassem. Então, eles começaram a pegar alguns aparelhos especiais e alguns metais da cozinha, e eles começaram a cavar o duto de ventilação atrás da cela. Esse duto de ventilação levava a um corredor que, por sua vez, eles conseguiam subir através do duto de ventilação até o telhado. Lá no telhado, eles conseguiram encontrar um caminho que estava fora do ponto de iluminação. E, finalmente, eles conseguiram chegar na água. Quando eles chegaram na água, eles juntaram, ao longo do tempo, 50 capas de chuva, sem os soldados perceberem, sem os policiais perceberem. E eles juntaram 50 capas de chuva, e nessas 50 capas de chuva, eles improvisaram uma jangada. Devido à ideia extraordinária que eles tiveram de colocar aquele rosto lá na cama deles, debaixo da coberta, os soldados só perceberam que eles tinham escapado na manhã seguinte. E aí começaram toda uma busca constante por toda aquela margem, pela água, pela terra, pelo ar, mas não conseguiram encontrar os prisioneiros. Até hoje, uma aura de mistério em torno dessa história encanta os conspiracionistas. Para as autoridades, eles se afogaram no meio do caminho e morreram. Não tinha como eles terem chegado na margem em segurança. No entanto, uma série de eventos deixa em dúvida, mostrando que é possível, sim, que eles tenham sobrevivido. Alguns desses indícios são que, a cada aniversário da mãe deles, a mulher recebia flores e um cartão anônimo. Todo aniversário daquela mulher, até o dia da sua morte, ela recebia flores e um cartão anônimo. Existe, inclusive, uma história relacionada com o Brasil. Em 1975, encontraram uma foto tirada numa fazenda próxima ao Rio de Janeiro, e nessa foto é suposto que sejam esses 2 irmãos que, ao escaparem, fugiram para o Brasil. E aí essa foto foi estudada e tal, e a foto aparenta ser os 2, mas ninguém pode provar cientificamente que são eles. O fato é que histórias como essa tem aos montes, e até hoje paira a grande dúvida. Afinal, eles escaparam ou não escaparam? Conseguiram ou não conseguiram? Olha, ninguém em sã consciência, ao sair de uma prisão, escolhe voltar para ela, certo?
Acho que o primeiro princípio que a gente entende de alguém que sai da prisão é de não querer nunca mais voltar para lá. Já viu alguém que termina de cumprir a sua pena e diz: estou saindo da prisão, estou livre, legal, qual é o seu sonho agora? Meu sonho é voltar. Meu sonho é voltar porque a prisão é um lugar maravilhoso. Não. Ninguém que sai da prisão sonha em voltar. Mas sabe o que parece? Parece que espiritualmente a gente vive assim. A gente escapa da prisão e a gente constantemente quer voltar para ela. O que está acontecendo? Nós sabemos pela Bíblia que o pecado ele é uma prisão intransponível. É uma prisão que deixa o pecador recluso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que pecado na Bíblia, geralmente quando a gente pensa, pecado é um ato. Então eu cometo um ato errado, eu cometi um pecado, eu peço perdão pelo pecado, está tudo certo. Mas pecado na Bíblia não é só ato. Pecado na Bíblia também é estado. Ou seja, eu estou em pecado. Isso acontece pelo fato de que cada ato que eu cometo de pecado me leva a um estado de pecado, a um estado de separação para com Deus. E quando eu digo para você que o pecado ele aprisiona, eu quero dizer para você que quando você comete um pecado, você começa a vislumbrar o estado de pecado na tua vida. Você entra numa prisão, você se torna escravo da separação de Deus. Um passo fora da verdade e, bum, acabou a sua liberdade. Vou repetir, um passo fora da verdade e, bum, acabou a sua liberdade. Você consegue entender isso? Pecado não é só ato, pecado é estado, e nessa semana eu quero te ajudar a sair do estado de pecado, para ser livre e feliz de fato. Vou tentar ilustrar isso. Abra sua Bíblia em Números, Números capítulo 11. Em Números capítulo 11, nós encontramos aqui um dos trechos que fala do povo de Israel, depois de ter saído do Egito. O povo de Israel no Egito viviam como escravos. Passaram cerca de 400 anos no Egito. E nesses 400 anos, as mudanças de Faraó foram tornando os israelitas cada vez mais escravos. No final, Deus vem e liberta o povo de Israel e leva o povo de Israel para o deserto. Olha, veja você, Deus tira deles o estado de escravos e dá a eles o status de livre. Deus coloca eles no estado de liberdade. É natural, como a gente idealiza, que uma pessoa que saiu da prisão nunca queira voltar para ela. Mas olha só, a gente se depara nesse capítulo com a história do povo de Israel querendo voltar para a prisão, querendo voltar a ser escravo. Dá uma olhada aí, Números capítulo 11, o verso 4, o verso 5 diz assim, ó: e o populacho, 4, 5 e 6, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. O que é o populacho? O populacho era um grupo de egípcios que saíram do Egito junto com o povo de Israel. É possível que alguns deles tivessem passado por algum tipo de conversão. No entanto, essa conversão, como a gente pode ver por esta etapa da história, era uma conversão muito superficial, porque diante dos primeiros desafios, o que eles começaram a ter? Eles começaram a ter saudade do Egito. O populacho estava no meio do povo de Deus, e eles estavam no meio do povo de Deus, semeando alguns pensamentos que não correspondiam com os pensamentos de uma pessoa livre. Imagina você, no Egito, o populacho era livre. No Egito, o populacho eram aqueles que dominavam sobre os israelitas. Ali, eles eram minorias. E, de repente, o populacho começa a semear a mentalidade, a ideia no meio do povo de Israel, de que o Egito era um lugar melhor, de que voltar para o Egito era uma coisa boa. Olha o que diz lá
Continuando, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Olha aí, o populacho começou a sentir saudade do Egito. E como eles estavam no meio do povo de Israel, essa atitude influenciou o povo de Israel a reclamar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os egípcios, eles estão no meio do povo de Deus para promover o Egito. Se você anda com aqueles que têm o Egito no coração, tudo que esse povo que tem o Egito no coração quer, é fazer com que você queira o que eles querem. É engraçado que quando uma pessoa decide, como a gente diz, né, ir para o mundo, se afastar dos caminhos de Deus, as pessoas fazem isso em nome da liberdade. Eu quero ser livre, eu não aguento mais a opressão da igreja, é muito não, é muita coisa oprimida, e eu quero ser livre. Mas queridos, eu quero dizer uma coisa para você, o mundo, apesar de oferecer para você um caminho de aparente liberdade, no final das contas, o que o mundo quer é transformar você num escravo. E você pode ver que o mundo ele é tão opressor que o mundo não te permite pensar diferente dele. O mundo não permite que você tenha comportamentos diferentes dele. O quê? Você não faz sexo antes do casamento como todo mundo? Que careta você! Que cafona! Como que pode? Imagina! O quê? Você não se divorcia? Você quer viver a vida inteira no seu casamento? Mas que careta, que cafona! Quando, sabe, troca de vez em quando que faz bem. O mundo, ele oprime quem pensa diferente dele. Você não tem vícios? Imagina, todo mundo tem vícios. Uma bebidinha aqui, outra ali, um copinho de cerveja, que diferença que faz? Diferença nenhuma. Você vai experimentar a verdadeira liberdade. O quê? Você guarda o sábado? Que é isso? Vai pedir autorização para o seu pastor. Todo mundo aqui faz a prova na sexta-feira à noite e você não. Por que você quer ser diferente? O mundo não permite que você pense diferente. O mundo oprime. E a verdade é que essa minoria egípcia influenciou a grande maioria do povo de Deus. E de repente o povo de Deus se vê sonhando com o Egito, mesmo no Egito tendo sido escravos. E o texto prossegue dizendo, lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estávamos no Egito e tínhamos comida de graça. Para pensar comigo. Escravo tem alguma coisa de graça? Escravo tem direito a alguma coisa? Não tem direito a nada. Eles tinham comida de graça no Egito? De jeito nenhum. Eles pagavam um alto preço e não ganhavam absolutamente nada. Escravo não tem direito a nada. Mas a visão está tão deturpada que eles começam a enxergar a liberdade como prisão e a prisão como liberdade. Eles começam a olhar para o Egito e dizer, mas no Egito a gente tinha comida de graça. Olha, tudo bem. Peixe ainda vai lá. Mas você acha que os egípcios davam salmão? Você acha que os egípcios davam, vou falar um peixe agora do Mato Grosso, pacu? Aliás, deixa eu fazer uma correção aqui. Eu não sou mato-grossense, mas minha filha é pastora Edmar. Eu não trabalhei no Mato Grosso do Sul. Eu trabalhei no Mato Grosso. Tá? Os mato-grossenses não gostam da gente misturar. Aqui em São Paulo é tudo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, tudo Mato Grosso. Mato Grossense não gosta disso. É o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Né? Está no seu coração, né? Mas no meu é o Mato Grosso, que é Cuiabá. Eu vou falar um pouquinho algumas coisas de Cuiabá essa semana aí. Passei um bom calor em Cuiabá, coisa delícia de calor, viu? Quando a gente vê esse frio, dá até saudade do calor. Pois bem, e não acho que serviam pacu, matrinchã, tambaqui, bacalhau. Não. Que tipo de peixe você acha que devia servir?
servia o peixe de primeira. E aí rabo e cabeça de peixe dá para os escravos. Aqueles peixes mais assim, os piorzinhos. Esses que a gente dá para os escravos. Os peixes bons ficam para os senhores, para os egípcios. Os peixes ruins ficam para os escravos. Aí depois os israelitas começam assim, que saudade dos pepinos. Gente, eu gosto de pepino. Eu gosto. Mas dizer assim, que alguma vez na vida eu tive saudade de comer pepino, não sei. Eu tive a oportunidade de ir para o Egito alguns anos atrás, e eu descobri que o pepino até hoje é uma comida extremamente utilizada na culinária egípcia, e de fato, o pepino no Egito é muito gostoso, mas é pepino. Outra coisa, os melões, ok, eu respeito quem gosta de melão, tudo certo, mas existem frutas bem mais saborosas do que o melão. O alho, a cebola. Eu sei, tem gente que gosta de comer uma cabeça de alho toda manhã e tal. Eu gosto de cebola, mas eu não consigo entender. Eu imaginava assim, né? Que saudade do filé mignon, que saudade do pudim, que saudade do pavê egípcio, que saudade, né? Mas saudade de alho, de cebola, de pepino, de melão. Você não está enxergando uma coisa aqui? O povo de Israel estava com saudade de coisas tecnicamente inferiores. O povo de Israel estava com saudade de restos, estava com saudade de coisas limitadas aos escravos. Agora tem um ponto, quando Deus leva eles para o Egito, para o deserto, Deus dá a eles algo que ninguém no mundo tinha igual até hoje. Deus dá a eles o pão que vem do céu, ingrediente preparado por Deus. Hoje em dia os programas de chefe culinário estão fazendo sucesso na TV brasileira, né? E você vê grandes chefes se tornando aí pessoas muito famosas e gente disposta a pagar caríssimo, para comer nos restaurantes desses grandes o quê? Chefes, né? Gente disposta a pagar muito caro para comer uma comida preparada pelas mãos de um grande chefe. Aí eu pergunto, quem teria melhor qualificação do que Deus para preparar comida boa? Quem? Olha, eu sou nordestino. Se você ver o verso seguinte, aí o verso 7, verso 8, a Bíblia começa a tentar descrever o maná. E o autor bíblico, para tentar descrever o maná, ele tenta encontrar algumas coisas aqui no mundo que se comparem ao maná. E com o que ele compara o maná? Com coentro. Eu sou nordestino, eu já falei, né? Com coentro. Eu adoro coentro, gosto muito de coentro. Sei que ninguém gosta, está comparando com a cebola e os pepinos, tudo bem. Eu gosto muito de coentro. Eu não acho que o sabor era tão parecido com coentro assim, mas se fosse eu ia gostar muito. Mas isso foi uma tentativa do autor de tentar comparar, mostrar para você que não experimentou o gosto que o coentro tem. Que o maná tinha. Eu não sei qual o sabor que ele tinha, mas o fato é que o maná era um pão do céu, era uma semente do céu, preparada por Deus. Nada nesse mundo se compara àquilo que Deus tinha a oferecer para o povo de Israel. Mas a perda de foco do povo é tão grande que eles começam a dizer o quê? A gente está com saudade de cebola, pepino, porque aqui só tem o quê? Esse maná. Olha a expressão que a Bíblia usa. Aqui só tem esse maná. E a nossa alma fica seca, porque aqui só tem esse maná. Olha, sabe como é que o Egito trabalha? O Egito trabalha através do apetite. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Egito trabalha por aquilo que você pode ver aqui e agora, e não pela consequência. Se você analisar bem, todo pecado tem como princípio que você aproveite aqui e agora sem se preocupar com amanhã. O princípio básico do pecado é agora e é bom. Amanhã não se preocupe. Para pensar comigo.
um copo de cerveja, uma propaganda mostra para você o quê? Legal, amigos, festa, tudo legal, tudo bacana. Mas nunca uma propaganda mostra o quê? O amanhã. Já viu alguma propaganda de cerveja mostrando assim, dizendo, olha aqui, ó, bebe um copo dessa cerveja aqui e amanhã você vai estar assim, aí mostra o cara vomitado, dormindo na calçada. Mostra? Não. Por quê? Porque o princípio básico do apetite é o quê? O que importa é o aqui e o agora. O amanhã, não se preocupe. Quando o inimigo vem tentar você com a pornografia, com o adultério, o que o inimigo diz? Vai lá, vai ser bom. O amanhã, não se preocupe. Esse é o princípio básico de se utilizar o apetite. Quando a Bíblia mostra que o pecado trabalha através do apetite, a Bíblia mostra que o pecado não está preocupado com a consequência, ele está preocupado apenas com a aparência. Eu vou tentar ilustrar isso para você. Como foi falado aqui, eu comecei o meu ministério como capelão no Colégio Tapicerica da Serra. E tinha um dia do ano que era o melhor dia do ano para se trabalhar. É porque tinha um dia do ano que era chamado, quem trabalha aqui na escola adventista deve ter isso aqui, é o dia da excursão recreativa. E o que acontecia no dia da excursão recreativa? Todos os alunos e os professores e os funcionários da escola iam para a excursão, geralmente um parque de diversões, e o nosso trabalho naquele dia era acompanhar os alunos no parque. Olha que coisa maravilhosa! Eu lembro que num dos anos que eu estava lá, nós fomos para o Hopi Hari, aquele parque que fica aqui próximo, na Bandeirantes, e o diretor me chamou e falou, olha, pastor, é o seguinte, você vai precisar ir no Hopi Hari, vai ser obrigado aí. Olha que coisa ruim, obrigado aí. Puxa, professor, o que você quer que eu faça lá? Que você vai acompanhar os alunos. Eu falei, beleza, que trabalho difícil. E eu fui com eles, e aqui eu preciso dizer uma coisa para você. Quando eu cheguei lá no parque, eu comecei a ir junto com eles em todos os brinquedos, e os alunos ficavam encantados comigo. Eu lembro os pequenininhos, eles olhavam para mim e falavam, nossa, o tio pastor, eles achavam que o meu nome era pastor, então eles chamavam de tio pastor, o tio pastor na montanha-russa, que radical! Olha o tio pastor no carrossel, uhul! E eles ficavam encantados de ver eu, que durante a semana trabalhava assim, todo formal, naquele dia eu estava lá, brincando com eles, gritando com eles, indo nos brinquedos junto com eles e tal. Até que a gente chegou num brinquedo, que eu preciso dizer para você que não deveria ser um brinquedo. E por sinal, esse brinquedo já fechou, ainda bem, acho que ouviram o meu clamor. O nome do brinquedo é elevador. E qual é a proposta do brinquedo? A proposta do brinquedo é colocar você numa cadeirinha que só está preso por um cinto aqui, por uma proteção de segurança. Te levar a 70 metros de altura com as perninhas balançando e depois soltar você lá de cima. Como aconteceria se você estivesse num elevador e as cordas do elevador se cortassem? Ou seja, é exatamente o que você espera que não aconteça no elevador. O brinquedo é um contrassenso. E quando eu cheguei para entrar naquele brinquedo, eu cheguei na fila, eu encontrei um colega meu de faculdade, e a gente começou a conversar, e eu me distraí, e eu não prestei atenção nos riscos que tinha de entrar naquele brinquedo. Eu comecei a ver a expressão, quando eu estava chegando perto de entrar no brinquedo, eu comecei a ver a expressão das pessoas quando entravam e quando saíam do brinquedo. Geralmente elas entravam com uma cara de reverência temerosa, morrendo de medo, mas segurando, se controlando. E saíam com cara de desespero total. Elas entravam com cara assim de quem, acho que eu vou precisar de ir no banheiro. E saíam com cara de, não preciso mais. E eu devo dizer para você, que quando eu olhava isso, eu comecei a ficar, medo não, preocupado com a minha integridade física. A minha barriga começou a girar, eu comecei a passar mal. O meu colega que estava conversando comigo virou para mim e falou, está tudo bem com você?
E eu virei para ele e falei, eu não estou muito legal hoje. Acordei mal. Estou mal desde que eu saí de casa. Eu tinha ido em montanha-russa e tal. Meu colega virou para mim e falou assim, se você não está bem, é melhor não ir no brinquedo. Ora, era tudo que eu precisava. O meu colega me convidando para sair do brinquedo sem me chamar de medroso. Virei as costas para sair. Quando eu virei as costas para sair, que eu percebi que atrás de mim na fila, aquela galera de aluno da escola, tudo vestido de azul, parecia os Smurfs, sabe? Tudo de azul, assim. E um deles, assim, ó, batendo aqui em mim, alunos de 5º, 6º ano. Eu lembro até hoje um deles, assim, de braço cruzado, olhando para mim e falou assim, e qual é, pastor? Vai amarelar? Eu olhei para ele e falei, amarelar nada, só virei para tomar um ar e voltei para a fila. Quando eu voltei para a fila, o meu colega olhou para mim e falou, o que aconteceu? Eu falei, estou melhor. Melhorei. Chegou a hora de eu subir, antes fosse para o céu, mas não era. Entrei no brinquedo e olha só, qual não foi minha surpresa, quando a cadeirinha que foi reservada para mim ficava bem de frente para onde estavam os meus alunos. Eu sentei na cadeirinha e vem um monitor e ele vem baixando as travas de segurança e quando ele baixou, eu senti aquela trava muito apertada. E os meus alunos estavam bem na frente olhando para mim, eu decidi fazer uma média com eles. Quando ele baixou a trava, eu falei, isso aqui está muito apertado, solta mais, deixa mais solto. E acho que causou alguma repercussão na mente dos meus alunos, porque eu lembro que um deles virou assim para o outro e falou, pastor está morrendo de medo. Começou a subida. E quando foi subindo, eu lembro até hoje o apoio moral que os meus alunos me deram. Eles olharam para mim e falaram, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Eu olhei para baixo, já tinham sumido todos. Eu falei, chega de subir. Eu olhei para cima, não estava nem na metade. Quando chegou lá em cima, eu quase vi a igreja do Inocop de lá, de tão alto que era. Quando chegou lá em cima, eu me agarrei naquela trava de segurança e eu comecei a gritar, eu quero descer. E o meu colega que estava do meu lado olhou para mim e falou, se você quer descer, você vem no brinquedo certo. Depois de alguns segundos, aí chega a hora, solta um arzinho lá, e de repente a cadeirinha é jogada para baixo, e quando você pensa que está caindo, já subiu de novo, e cai de novo, e sobe, cai, e sobe, cai, eu já não sabia se estava de cabeça para cima, cabeça para baixo, eu não sabia mais onde eu estava, e de repente chegou lá de volta. Quando chegou lá de volta, eu quero dizer para você que naquele dia eu aprendi uma lição. Quando eu estava sentadinho, com o pé no chão, tranquilinho, que o monitor veio baixando a trava de segurança parecia que me aprisionava. A trava de segurança parecia que me tirava a liberdade. Mas quando chegou lá em cima, a 70 metros de altura, abençoada trava de segurança. Você está entendendo qual é a diferença do apetite ou do pecado e da maneira como Deus trabalha? A maneira como Deus trabalha é colocar a trava de segurança hoje para que amanhã você não caia. A maneira que o pecado trabalha é para que trava de segurança? Você está com o pé no chão, nada te fere, mas o mundo te leva a grandes alturas e quando você não está protegido, ele te derruba e você cai. E o povo de Israel agora no meio da provação começa a reclamar dizendo, por quê? A gente era mais feliz lá no deserto, a gente quer carne para comer. O resto da história você já conhece. Deus então envia codornizes. E envia tanta codornize que a Bíblia diz que chegou a fazer um mar de codornas. Para eles comerem, e comerem, e comerem. O próprio Deus diz, até passarem mal. E eles começaram a comer. E ainda assim Deus fica irado. E ainda 70 mil deles são consumidos. E eles comem até passar mal. E não conseguem enxergar e entender que nas mãos de Deus eles são livres, mas voltando para o Egito, são escravos. Nessa semana,
eu quero tentar mostrar para você que o caminho de Deus é o caminho da liberdade. Enquanto o pecado mostra para você apenas o que está um palmo na frente do seu rosto, Deus olha lá para frente e diz: filho, enquanto o pecado está preocupado com a aparência, eu estou preocupado com a consequência. Enquanto você está preocupado com aqui e agora, eu estou preocupado com o teu amanhã. Enquanto você está preocupado com a tua felicidade aqui na terra, eu estou preocupado com a tua salvação lá no céu. Então, filho, confia em mim, porque liberdade de fato você só vai encontrar quando você estiver nas minhas mãos. E queridos, não existe outro caminho de liberdade verdadeira a não ser nas mãos de Deus. Durante essa semana eu quero te convidar para ser livre de fato, para soltar as amarras que te prendem, para olhar para as consequências ao invés de só para as aparências, para te dar a oportunidade de querer o pão que Deus oferece, a provisão de Deus, porque o cuidado de Deus é muito melhor. Aquilo que o mundo oferece apenas é comida de escravos, mas aquilo que Deus te oferece é a provisão eterna, preparada pelas suas próprias mãos. Você não quer ser livre de fato? Qual é a amarra que está te segurando? O que falta hoje para você ser livre de fato? Qual é o pecado que te consome, que te prende, que não te deixa ser feliz, que não te deixa andar nos caminhos de Deus? Hoje é o dia de você soltar essas amarras e confiar no pão que Deus manda do céu, na provisão de Deus. Eu quero terminar contando para você uma história de quando eu cheguei em Goiás para trabalhar. Era um dos meus primeiros sábados. E eu estava me arrumando para ir na igreja, preocupado, eu havia mudado de estado, havia mudado de associação, eu estava preocupado, e eu cheguei lá num dos primeiros sábados, e eu estava me arrumando para ir na igreja, ainda bem cedinho, quando tocou a campainha da minha porta. Eu fui atender, e estava um irmão da igreja que eu já conhecia, e estava um senhor que eu não conhecia. Então o irmão da igreja olhou para mim e falou: pastor, é o seguinte, eu trouxe essa pessoa aqui, porque essa pessoa aqui, pastor, quer se batizar. Eu falei: oxa, vim trabalhar no lugar certo. Aqui as pessoas que querem batizar, a gente não precisa ir, elas vêm bater na nossa casa. E aí eu convidei a pessoa para entrar, e eu comecei a conversar com ele, e depois de uma conversa eu perguntei: mas então, me fale, você quer se batizar, é isso mesmo? Ele falou: sim, pastor, eu quero me batizar. E eu virei para ele e falei: por que você quer se batizar? Ele virou para mim e falou: pastor, eu quero me batizar porque eu quero entregar o meu coração por completo a Jesus. Bom motivo. O que mais? Pastor, eu quero me batizar porque eu descobri que o sábado é o dia de guarda. E eu quero selar, assim, a minha submissão a Deus através do batismo. Eu falei: nossa, que coisa maravilhosa. Eu falei: e o que mais? E ele falou assim: pastor, eu quero me batizar porque eu descobri que a igreja adventista é a igreja verdadeira. E eu quero fazer parte dessa igreja. Eu já estava emocionado, pegando a ficha de batismo, quando de repente ele vira para mim e fala: mas. Os mas. Os mas. Muita gente vai perder o céu por causa do mas. Muita gente perde a liberdade porque está tudo certo, está tudo perfeito, mas só tem uma coisinha. E eu falei: o que foi, irmão? E ele disse assim: pastor, faz 40 anos que eu faço parte de uma igreja que tem algumas práticas diferentes, não bíblicas, e eu não quero deixar de praticar isso. Eu falei para ele: mas irmão, eu não entendo. Primeiro você me fala tudo isso, e agora você diz que não quer largar isso. Deixa eu falar uma coisa para você: o que você está me pedindo é a mesma coisa que você viesse aqui na minha casa e pedisse para eu fazer o seu casamento com 2 mulheres. Não posso fazer. Ele ficou meio decepcionado com a minha resposta, se levantou e falou: então eu não tenho mais nada para conversar. Eu achei estranha a atitude dele. Ele foi saindo da minha casa e eu fui correndo atrás dele e falei: mas irmão, me escuta, você não está entendendo, e tudo que você me falou antes. E ele falou: ou é do meu jeito, ou não é. E então eu cheguei na frente de casa, consegui segurar ele mais um segundinho na frente do portão da minha casa, e na frente do portão da minha casa eu tentei um último argumento. Era uma rua, e eu fiquei em pé na rua, e eu falei para ele: irmão, o que você está querendo é dar um passo para a direita, e um passo para a esquerda.
Mas se eu der um passo para a direita e um passo para a esquerda, eu não vou para lugar nenhum. Queridos, durante 3 anos eu trabalhei em Goiás. E nunca mais eu encontrei aquele irmão. Ele queria tanto, ele queria muito, mas ele não queria ser livre. Ele não queria tudo. Ele queria muito, mas ele não queria tudo. Talvez nessa manhã eu estou falando para alguém que quer muito, mas que não quer tudo. Com Deus ou é tudo, ou é nada. Ou você deixa o Egito para trás, ou você vai continuar sendo um escravo. Nessa manhã eu quero te convidar para ser livre. Eu quero te convidar para aceitar aquilo que Deus provê para a tua vida. A submeter a tua vontade para Ele. E entender que com Deus não importa a aparência. O que importa é a consequência. Se eu não gostaria hoje de dizer, Senhor, eu quero ser livre. Senhor, se em algum momento eu dei o primeiro passo em direção à prisão do pecado, eu quero dar o primeiro passo em direção à liberdade. Eu quero ser livre de fato. Que Deus te abençoe. E que hoje você possa decidir não ser muito, mas ser tudo, entregar tudo nas mãos de Deus. Amém.